Meu padrasto criou uma conspiração contra mim e destruiu completamente a minha vida, mas as consequências destruíram ele depois. Meu pai partiu quando eu tinha 15 anos. Ele e minha mãe não estavam tão próximos naquela época, então, embora tenha sido um golpe para mim, ela não ficou tão abalada quanto você esperaria. Entrei para o serviço militar aos 17 anos e no meu primeiro ano longe de casa, minha mãe se casou novamente. Eu nunca realmente me dei bem com ele. Tínhamos personalidades diferentes e tal. Ele frequentemente fazia comentários maldosos e me dizia para ser homem em relação a qualquer inconveniência pela qual eu estivesse chateado. Isso levava a desentendimentos entre nós e muitas vezes eu estava tão errado quanto ele nesses desacordos, embora nunca tenham se tornado sérios. Fui dispensado por razões médicas depois de um pouco menos de 5 anos, e minha mãe e ele disseram que ficariam felizes em me ter de volta em casa. Eu disse a eles que seria breve, apenas até eu me estabilizar e conseguir um emprego, e até ofereci pagar aluguel, o que eles recusaram. Cerca de 3 dias após minha volta para casa, meu padrasto, quando estava sozinho comigo, perguntou quanto eu achava justo pagar de aluguel. Fiquei confuso, mas era a casa dele, então chegamos a um acordo e mantive isso em segredo de minha mãe, presumindo que ele não queria que ela soubesse, já que nunca mencionou isso na frente dela. Nunca pedi nada a eles, pois queria fazer as coisas por mim mesmo. Ele tinha um filho de um casamento anterior. Nós não tínhamos muitos interesses em comum ou algo do tipo, mas nunca tive problemas com ele. Diria que nos damos bem. A única coisa é que ele é um pouco mimado e tinha tudo. Como eu disse, eu não queria nem precisava da ajuda, mas parecia estranho que ele recebesse toda essa assistência e imediatamente me pedissem aluguel, mas eu divago. Saí de casa após 3 meses e não muito tempo. Depois conheci uma garota pela qual fiquei apaixonado e começamos a namorar. Foi meu primeiro relacionamento, e eu estava nas nuvens o tempo todo. Como naquela fase inicial do relacionamento, mas era constante. Levei ela para conhecer a minha mãe, elas se deram muito bem. Minha namorada não tinha uma família, então minha mãe e meu padrasto se tornaram como uma família para ela. Minha namorada e minha mãe se deram extremamente bem a ponto de saírem juntas às vezes, e isso me deixou extremamente feliz. Meu padrasto até gostou muito dela e eu senti que isso nos aproximou, o que não era algo que eu sentia que queria até acontecer. Cerca de 1 ano depois, eu sabia que ia ser a garota com quem eu ia me casar. Eu disse à minha mãe e ao meu padrasto, e eles pareciam extremamente felizes. Ela já fazia praticamente parte da família. Minha mãe me deu o anel de noivado que meu pai lhe deu e que ela guardou. Quando pedi a minha namorada em casamento, ela adorou o anel. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Começamos a planejar o casamento e minha mãe e meu padrasto disseram que ajudariam com as finanças. Era a primeira vez que eles ofereciam ajuda financeira e realmente significou muito para mim. Avance cerca de 3 meses. Recebo uma ligação do meu padrasto dizendo que eu precisava ir até lá. Pareceu um pouco sombrio, mas fui até lá depois do trabalho. Quando cheguei lá, estavam minha mãe, meu padrasto, o filho dele e minha noiva. Vi minha noiva no sofá e pude perceber que ela estava chorando. Imediatamente pensei que alguém havia morrido e fui me sentar ao lado dela quando meu padrasto me parou. Ele começou a me acusar de ter a traído durante todo o nosso relacionamento. Fiquei perplexo e disse a todos ali que nem mesmo mandava mensagens para nenhuma mulher que não fosse parente além dela. Aparentemente, alguma garota havia conseguido o número da minha noiva e disse a ela que estávamos dormindo juntos há mais de 1 ano, mas que ela não sabia que eu estava em um relacionamento sério. Ela enviou capturas de tela de conversa e suposta se sabia coisas sobre mim que uma pessoa aleatória não saberia. Eu, como um tolo, não conseguia ver o que estava acontecendo na minha frente. Eu fiquei atordoado e implorei ela do outro lado da sala para olhar o meu celular e ver que eu nunca havia feito nada disso. Tanto ela quanto minha mãe estavam chorando. Meu padrasto me chamou de todas as palavras que conseguiu pensar e me expulsou da casa dizendo que se me visse em sua propriedade novamente, chamaria a polícia. Passei as próximas semanas tentando entrar em contato com eles, sem sucesso. Ligações, mensagens de texto, caixas de correio de voz, todos os aplicativos de mensagens possíveis, nada. Depois dessas semanas, recebi uma ligação do meu padrasto dizendo para parar de tentar entrar em contato com ela e que eu nunca seria bem-vindo em sua casa ou perto de sua família novamente. Tentei ligar para minha mãe durante esse tempo, também sem sucesso. Após cerca de 1 mês, a única coisa que recebi de alguém foi uma mensagem de texto da minha mãe dizendo quanto estava triste e decepcionada. Vi as fotos de Natal deles no Facebook com a minha ex-noiva presente e aparentemente de bom humor, o que me destruiu. A única família que eu tinha que ainda falava comigo era meu tio, irmão do meu pai e sua família.
Honestamente, acho que eu não teria sobrevivido sem meu tio. Ele foi como um pai e nunca fui tão grato a alguém. Cerca de 6 meses depois de tudo isso, mudei-me para a Califórnia, precisando fugir de tudo isso. Um pouco menos de um ano depois que me mudei, recebi uma ligação de um código de área de casa, o que raramente acontecia. Atendi, era o filho do meu padrasto, a quem eu prontamente desliguei na cara. Ele me ligou de volta e eu ignorei, mas isso ficou na minha cabeça o dia todo. Decidi que se ele ligasse novamente, eu atenderia. Foi o que ele fez mais tarde naquela noite. Ele me disse que minha ex-noiva estava muito abalada por um longo tempo. Levou quase um ano para ela começar a procurar novamente por um parceiro. Alguns meses depois de ela fazer isso, meu padrasto a encorajou a sair com o filho dele, e ela aceitou. As coisas foram bem nas primeiras saídas, mas nunca realmente se encaixaram. Ele contou isso ao meu padrasto, e ele disse a ele: "Eu não me livrei do seu irmão à toa. Ela é uma ótima garota. Você precisa resolver isso com ela." Eu quase desmoronei e rapidamente isso foi substituído por raiva. Aparentemente, ele havia conseguido que uma garota se passasse por alguém com quem eu tive um caso e forjou algumas capturas de tela de mensagens para que ela enviasse para minha ex-noiva. Voltei para minha ex-casa com sede de vingança. Ao chegar, meu padrasto veio perguntar o que eu estava fazendo lá. Eu respondi com um soco no meio da sua boca. Minha mãe saiu desesperada e começou a gritar comigo e a tentar me bater. Eu a segurei e gritei: "Foi ele que armou para mim e inventou tudo sobre minha traição." Ela não acreditou até que o filho do meu padrasto confirmou tudo. Ele tentou falar, mas quando ele levantou eu dei outro soco na boca dele. Minha mãe se separou dele. Atualmente, ela vive sozinha em sua antiga casa, enquanto o filho dele está na faculdade. Não posso afirmar se eles mantêm algum tipo de contato. Minha ex-namorada encontrou um novo namorado, e infelizmente não consegui reconquistá-la. Ambos estamos seguindo em frente, e fomos vítimas desse indivíduo desprezível. Continuo morando na Califórnia, e estou empenhado em reconstruir minha relação com a família, embora não saiba se um dia isso mudará. Quanto ao meu padrasto, ele agora reside sozinho em sua própria casa, e meu tio relatou que ele está enfrentando uma profunda depressão. Embora eu não sinta pena, considero que isso é um mínimo diante do que ele fez tanto a mim quanto a minha ex-namorada. Hoje, meu único arrependimento é não ter agido com mais determinação para limpar meu nome. Fica a lição.